Senhor, eu sei que estás presente em minha vida, em todos os momentos, em minhas aflições, em minhas emoções e nos meus sentimentos. A minha alma diz o quanto sou feliz. Eu sei que estás comigo. A tua companhia é minha alegria. És meu melhor amigo. Tu me conheces, pelo meu nome chamas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Tu me conheces, pelo meu nome chamas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Aonde eu estou, qualquer lugar que vou, eu sei que me acompanhas. Qual pai a proteger, o filho em defender das tentações estranhas. De perto tu me cercas, me enches de carinho, preenche os meus espaços. E se eu tropeçar, vem logo me amparar. Me toma em teus braços. Tu me conheces, pelo meu nome chamas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Tu me conheces, pelo meu nome chamas. Eu sei que tu me amas. 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 Louvado seja o poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudações com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui mais uma vez
na consagração aqui em Cortegada, área 2, setor 11, Abreu e Lima. Estamos aqui na dependência de Deus, por tudo, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e realizado, agradecendo a Ele pela noite de paz que o Senhor nos concedeu, pelos livramentos, que o Senhor deu a cada um, amado ouvinte da palavra de Deus, que está a nos acompanhar nessa localidade aqui em Cortegada, a vocês que estão nos acompanhando através desta live no Instagram. Saiba que você escolheu o lugar certo, o momento certo de estar na presença do Senhor, porque tanto eu como você somos dependentes de Deus, assim como diz o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Estamos na espera do nosso presbítero, o momento não tem chegado, mas a hora dele, estamos aqui para fazer a vontade do Senhor nesta manhã, porque foi Ele que criou este dia e é coisa maravilhosa aos seus olhos. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia que Ele conhece a mim e também Ele te conhece. Ele sabe o endereço da tua casa, Ele sabe o nome, o número do teu RG, porque Ele te conhece mesmo antes que você venha a ter vida, como diz o profeta, aleluia, Jeremias, capítulo 1, versículo 5, aleluia, glória a Deus. Ele te conhece, aleluia, Ele não te desampara, e nesta manhã Ele está contigo, Ele está, aleluia, glória a Deus, colocando o teu nome no livro dele. Se você crê, você acreditar, aleluia, que Deus, Ele está contigo e Ele pode fazer uma obra maravilhosa na tua vida nesta manhã, nesse início desse dia maravilhoso. Venha conosco adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Esse trabalho é feito aqui na igreja de Cortegada, aqui em Garaçu, onde desde as 6 horas da manhã estamos orando, buscando a face do Senhor, e a partir agora das 7 horas, estaremos até as 8 horas da manhã adorando ao Senhor com louvores e o alimento da sua santa palavra neste dia. Nos acompanhe, você amado ouvinte da live do Instagram que está nos acompanhando. Deus é o Deus do livramento, Deus é o Deus que supre as necessidades, e Ele vai suprir a minha e a tua necessidade nesta manhã. Vem conosco, vamos adorar o Senhor com os louvores congregacionais. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com o hino 289 da nossa harpa cristã. Se você que está aqui nos acompanhando nessa live, abra sua harpa cristã e vamos adorar o Senhor, bendizer o seu santo nome. 289. Glória a Deus. Sob o sangue teu, as pés de hoje meu coração, o sangue teu, ó Redentor, liberta-me da vil tentação, com sangue teu, Senhor. Sob o sangue teu, Senhor,
pelo poder de Deus, sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Concede-me a perfeita paz por tua cruz e sangue teu, com ricos dons me satisfaz e faz-me ver o céu. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Amém? Bendito seja o poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda adoramos ao Senhor o mais lindo da nossa harpa cristã, 178, gloriosa paz. Crendo em Cristo Jesus me obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz insondável como um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz inefável de Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dá alento à alma também, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, e nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Aleluia! Engrandecido seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda vamos adorar ao nosso Deus maravilhoso, o mais lindo da nossa harpa cristã, 151 da nossa harpa cristã. Fala, Jesus querido.
Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, abre o santo dom, queiram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus, bendito seja o poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia, glória a Deus. Você quer? Você tem ouvido a voz de Deus? Você está sensível
a voz do Espírito Santo. Você está buscando discernimento da parte de Deus para entender o que Ele quer tratar contigo nesta manhã. A palavra de Deus diz em João capítulo 8, no versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Você crê? Aleluia, na palavra de Deus, que ela é a verdade, que ela é inerrante, que ela é infalível. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em João capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quando os discípulos estavam ali preocupados, ansiosos com o que viria a acontecer, porque Jesus Cristo, ele havia falado, aleluia, que iria padecer e morte de cruz. Os discípulos ficaram espantados, ficaram sem saber o que fazer, sem ter direção, sem ter rumo, porque o mestre deles, nosso Senhor, disse que iria para o Pai. Aleluia, glórias a Deus. Mas Jesus Cristo antes disse a eles também que não deixaria eles órfãos. Ele iria ao Pai, mas deixaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que está entre nós nos dias atuais. Estamos vivendo pela graça de Deus, do Espírito Santo. Os discípulos ficaram preocupados realmente. Afinal de contas, já era mais de 3 anos, um pouco mais de 3 anos, andando, seguindo, aprendendo com o próprio Senhor Jesus em carne, física, material ali, todos os dias, orando com eles, comendo com eles, jejuando com eles. Agora o mestre diz que vai embora, que vai para o Pai. Quando ele viu os discípulos, quem sabe até tristes, fisicamente, espiritualmente falando, Jesus olha para ele e diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou ter desejo. Ele disse aos discípulos que iria preparar lugar. Em outras palavras, ele está dizendo: creia em mim. Creia primeiro em Deus, mas também creia em mim. Porque eu e o Pai somos uma só pessoa. Nós acreditamos na Trindade, onde existe um Deus, único Deus soberano, em 3 pessoas distintas. Pai, na primeira pessoa da Trindade, o Filho, na segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Santo de Deus, na terceira pessoa da Trindade. Essa é a igreja viva, essa é a igreja que prega, aleluia, glória a Deus, a mesma palavra que foi pregada, anunciada na igreja dos apóstolos de Deus. A mesma igreja, aleluia, glória a Deus, que andava, os 12 discípulos de Jesus que andavam com ele, a mesma igreja, aleluia, que mais na frente, aleluia, Jesus apareceu para um homem chamado Paulo, um homem chamado Saulo.
E hoje estamos aqui, a igreja primitiva, a igreja, aleluia, hoje aperfeiçoada, mas buscando o mesmo conteúdo, o Evangelho de Deus, as boas novas de salvação. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Bendito seja o poderoso nome de Jesus. Vamos fazer menção do alimento sagrado, a gloriosa palavra de Deus. A gloriosa palavra de Deus nesta manhã. Nosso presbítero não tem chegado, mas estamos aqui na dispensação do Espírito Santo para fazer o que ele venha nos orientar. Então, amado ouvinte da palavra de Deus, peço aos amados que abram suas Bíblias, você que está nos ouvindo através dessa live no Instagram, Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. Abramos a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 20. 2 Crônicas fica no Antigo Testamento. Você acompanhar bem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e depois de 2 Reis vem 1 Crônicas, em seguida 2 Crônicas, escrita por Salomão. Capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 até o versículo 20. Me diz assim a palavra do Senhor. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo:
em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote em todas as gentes. Bendito seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra poderosa da parte de Deus. É o alimento sagrado desta manhã. Creia, cada versículo, aleluia, deste texto, eu creio que tem falado no coração de cada ouvinte que está nos acompanhando nesta manhã. Vamos orar? Agradecer a Deus por essa palavra abençoada, agradecer por esse momento que está na sua presença, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer nas nossas vidas. Amém? Querido e amado e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, diante de ti estamos, Senhor. Oh, meu Deus, Pai querido, Pai santo, Pai eterno, Pai bendito, Pai maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Senhor eterno, Rei da glória, Pai de Abraão, Pai de Isaac, Pai de Jacó, aleluia, Pai dos discípulos, dos apóstolos, aleluia, glória a Deus, nosso Paizinho, nesta manhã, Senhor, aleluia, entregamos a Ti, Senhor, aleluia, o nosso devocional, Te entregamos a Ti, Senhor, nosso culto racional. Ó meu Pai, Te pedimos a Tua graça neste momento, Senhor. Que o Senhor venha perdoar, meu Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dívidas, meu Deus, assim como o Senhor tem nos ensinado a orar. Ó, meu Deus, colocamos o Teu santo nome nesta manhã. Nos permita, meu Deus, adentrar no Teu santuário, na Tua morada, Senhor, no Teu esconderijo, meu Deus, e rogamos a Ti, Senhor, a Tua santa presença para conosco. Te agradecer, meu Deus, desde já pelo alimento sagrado, pela Tua santa e magnífica palavra que fala ao nosso coração. Ó, meu Deus, te agradecemos pela mesma, da companhia, pelos Teus servos, aleluia, que nos acompanharam nessa manhã. Ó, meu Deus, supre as nossas necessidades nesta manhã. Neste momento, Pai, estamos a te apresentar a Tua igreja universal, todo cristão, meu Pai, que tem compromisso com a Tua santa palavra, que acredita, aleluia, que o Senhor enviou o Seu Filho amado ao mundo para morrer morte de cruz e nos salvar da escravidão do pecado e nos dar libertação. Ó, meu Deus, é em nome de cada cristão, Senhor, que tem caráter, que tem compromisso com a Tua palavra, com o Teu Evangelho, as Tuas novas de salvação. Te pedimos, ó Pai, aleluia, pelo ministério da Tua casa aqui em Pernambuco. Continua abençoando o nosso pastor presidente, continua abençoando, ó Pai, o nosso pastor setorial, assim como te pedimos ao Senhor pelo nosso coordenador da área 2. Ó meu Deus, te pedimos também, Deus, continue abençoando, ó Pai, o dirigente, Senhor, da nossa congregação local aqui em Porpegada. Ó Senhor, que o Senhor continue abençoando os demais ministros da Tua casa, que auxilia o nosso pastor presidente. Ó meu Deus, abençoa os pastores, os evangelistas, continua abençoando, ó Pai, os presbíteros, diáconos, auxiliares oficiais, auxiliares locais. Ó meu Deus, abençoa os membros da Tua casa, Senhor. Abençoa os novos convertidos. Ó meu Pai, não deixa que eles venham cair em tentação. Ó meu Deus, levanta aqueles que estão caindo, Senhor, supre as necessidades, coloca de pé nesta manhã. Ó meu Deus, te pedimos, ó Pai, pelas crianças, aleluia, glória a Deus, da Tua casa, assim como os adolescentes, meu Pai, abençoa os jovens,
aleluia, o dia da sua segunda vida aqui na terra. Ó meu Deus, que o Senhor venha estar conosco nesse dia maravilhoso, que o Senhor abençoe e cure os enfermos na manhã desse dia. Vai lá, meu Pai, onde nós não podemos ir, faz, Senhor, o que nós não podemos fazer, realiza o que não podemos realizar. Visita os hospitais, visita as UPAs, visita os sanatórios, cadeias. Ó, meu Pai, não tivermos feito, Senhor, nesta manhã, leva a cura, meu Deus. Um toque teu, uma palavra tua, meu Deus, é suficiente para curar o enfermo, como diz a tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Ó, meu Deus, nesse momento, meu Pai, que pedimos também, aleluia, pelas causas difíceis, que aos olhos do homem, Senhor, chega a ser impossível, mas a tua palavra, ela diz que para ti nada é impossível. Ó, meu Deus, vai lá, Senhor, nós não podemos ir, tira papéis que está embaixo, coloca em cima, assina papéis, meu Deus, nesta manhã, te pedimos, Senhor, vai lá, meu Deus, estenda as tuas mãos, onde nós não podemos alcançar, que o Senhor venha alcançar, toca nos corações, aleluia, glória a Deus, visita, Senhor, os magistrados, tira o sono, Senhor, dos poderosos, dos grandes, e dá vitória ao teu povo, meu Deus. Ó, meu Pai, veja as causas, Senhor, trabalhistas, previdenciárias, veja, Senhor, aleluia, glória a Deus, todo aquele, Senhor, que é merecedor da tua graça, aplica a tua justiça nesta manhã. Tu és juiz, tu és advogado, o Senhor é que determina a sentença, Senhor, o Senhor é que julga as causas, e a tua palavra diz que a última palavra, ela vem do Senhor. Nesta manhã, meu Deus, acreditamos que o Senhor pode fazer um milagre nas nossas vidas, e pedimos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Mas grato a ti, mas grato a ti, mas consagrado, ó paz do Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Texto da palavra de Deus que nós lemos, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 até o versículo 20. Aleluia, glórias a Deus. Texto escrito pelo Salomão, pelo sábio Salomão, que foi o autor, além desse livro, e também foi autor de Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, e também ele foi autor de alguns salmos, o Salmo 72 e o Salmo 127. Essas foram as obras do rei Salomão, que governou o povo de Israel durante 40 anos. Liderou o povo de Israel. Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi, com Batseba. Ele construiu o templo em Jerusalém e foi autor dos livros que citei: Eclesiastes, Provérbios, Cantares e os Salmos 27, Salmo 72, perdão, e o Salmo 127. A Bíblia diz que Salomão foi um homem sábio, foi um homem prudente,
uma curiosidade de Salomão que ele teve 1000 mulheres. 700 delas foram esposas do rei. E também ele teve 300 concubinas. Ao todo, 1000 mulheres Salomão ele teve. Louvado seja o santo e poderoso nome de Jesus. Então veja que para chegar aqui, nesse texto que nós vemos, Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Veja que Salomão, ele para ter sido coroado como rei de Israel, como terceiro rei de Israel, passou, por algumas etapas. A Bíblia diz que o primeiro rei de Israel foi um homem chamado Saul, que foi o homem escolhido pelo povo, que Deus assim permitiu. Mas a Bíblia diz que Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele desobedeceu às ordens do Altíssimo. Sendo assim, Deus ele fala por intermédio do profeta e sacerdote Samuel, dizendo que se cansou de Saul pela sua desobediência. E que mandou dizer a Saul que já tinha preparado um outro rei, um outro homem, segundo o seu coração. Este homem foi o segundo rei de Israel, na pessoa de Davi. E foi o maior rei que passou na liderança do povo de Deus. Davi, a Bíblia diz que ele, antes de ser rei, ele acalmava o coração do rei Saul, tranquilizava o seu espírito, tocando a sua harpa. E houve um momento, que quando Deus se cansou de Saul, do governo de Saul e do seu povo, porque o povo estava o rejeitando o próprio Deus, e mandou Samuel ir na casa de um homem chamado Jessé, e escolheu um rei lá. Samuel não sabia quem era, mas sabia que era um dos filhos de Jessé. Quando Samuel chega naquela cidade, ele vai à casa de Jessé, e quando vê o primeiro filho de Jessé, ele acha no seu coração que era o rei, porque ele viu a aparência do homem, uma aparência bonita, uma aparência agradável. Ele era um homem bonito, um homem forte, de estatura. Porém, a Bíblia diz que Deus tratou o coração, a palavra de Deus tratou o coração de Samuel, e dizendo: Samuel, não é esse que eu escolhi para o rei, muito menos os outros. Vai escolhendo, quando passar todos, eu te revelarei. Se passar todos, era todos os filhos de Jessé. Quando passaram os que estavam ali naquele momento, Samuel vai perguntar a Jessé: tem mais algum filho nessa casa? Jessé olha para Samuel e diz: ainda tem um, mas está no campo cuidando das ovelhas, e ele é o menor. Samuel vai e diz: então não nos sentaremos na mesa enquanto ele não chegar. Aí a Bíblia diz que foram lá buscar o rapaz. Era formoso de aparência, era ruivo, o rei, jovem ainda, chamado Davi. A voz de Deus brada no coração de Samuel e diz: é este que vai governar o meu povo. Unge a cabeça dele com óleo sagrado e coloca ele sobre rei no meio do meu povo. Louvado seja o santo nome de Jesus. Davi vai e governa o povo de Israel e faz uma promessa lá na frente. A Bíblia diz que antes ele cometeu 2 pecados graves da parte do Senhor, que acabou afligindo alguns
ele cometeu adultério, né, cobiçando a esposa do homem chamado Urias, o Eteu, e ele atentou, né, com a vida do seu esposo, do esposo de Betseba, chamado Urias, e cometeu um assassinato, cometeu um homicídio. Então Davi, com esses dois pecados, ele virou adúltero e homicida. Mas a Bíblia diz que lá no Salmo 51, a Bíblia diz que Davi pediu perdão a Deus. E Deus perdoou os seus pecados. Mas a consequência do adultério e do homicídio iria gerar no meio da sua família, no meio dos seus descendentes. Logo de seguida, a primeira consequência foi que o fruto do relacionamento entre Davi e Betseba foi que aquela criança veio a óbito. A criança ela veio morrer. Mais na frente ainda, a Bíblia diz que houve homicídios, houve incestos, coisas que não agradavam a Deus vieram a acontecer na descendência de Davi. Filho contra pai, irmão contra irmã, né? Houve essas consequências devido ao pecado de Davi. Mas em meio a essas consequências, Davi prometeu a Betseba que colocaria Salomão, seu filho, não o que morreu, né? Mas o segundo filho que Davi teve com Betseba, chamado Salomão. Salomão cresceu e Davi prometeu a ela que iria colocá-lo como rei. Mais na frente, quando alguns de seus filhos, né, queriam ali usurpar o trono do rei Davi, ele foi esperto e colocou Salomão como rei no seu lugar. E a Bíblia diz que durante o reinado de Davi, ele quis fazer uma morada para Deus, né, na terra, como residência fixa de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é um Deus que habita em todos os lugares. No passado, com Moisés, a Bíblia diz que Moisés levantava um tabernáculo móvel. Em meio ao deserto, Moisés andava alguma distância e armava a tenda, armava um tabernáculo, e Deus ele fazia morada móvel. O povo falava com Moisés, e Moisés falava com Deus, e Deus mandava a resposta para Moisés, e Moisés dava para o povo, que vinham buscar, que vinham oferecer holocaustos a Deus, e eram todos atendidos nesse tabernáculo móvel. Agora Davi vai e quer construir uma residência fixa na terra para Deus habitar. Aí a Bíblia diz que Deus, ele relatou para Davi que não seria ele que iria construir esse templo para a sua morada. Ainda não era a hora de Deus habitar um tabernáculo criado por mão de homens ali fixos na terra. Aí a Bíblia diz que Davi, ele não constrói esse templo, mas ele prepara, né, os utensílios do templo, para que Salomão viesse a construir durante o seu reinado. E a Bíblia diz que Davi juntou vários dos utensílios e ensinou a Salomão como ele se devia adorar o Senhor. Então veja que Salomão, ele quando é chamado para governar, a Bíblia diz que Deus ele diz para Salomão pedir qualquer coisa para ele que ele lhe daria. Essa foi a primeira vez que Deus aparece a Salomão.
E a Bíblia diz que quando Deus pergunta a ele o que ele quer, aí Salomão ele diz que pede, Salomão vai e pede sabedoria a Deus para liderar o povo de Deus. Deus vai e se agrada do pedido de Salomão. E ele disse: além de sabedoria, eu vou te acrescentar riquezas. Além de sabedoria, eu vou te acrescentar posses. Além de sabedoria, eu vou te acrescentar saúde. Saúde material e saúde espiritual para guiar o meu povo. E a Bíblia diz que Salomão foi um rei sábio. Salomão fazia amizade nas nações, entre nações, para que o reino de Israel viesse ter poder, viesse ter riquezas, viesse ser uma nação forte. E Salomão assim o fez na sua caminhada. Bendito seja o santo nome de Jesus. Deus ele quer o melhor para mim, Deus ele quer o melhor para você. Peça sabedoria a Deus nesta manhã e Ele vai te acrescentar riquezas, saúde material, saúde espiritual, e Ele vai te acrescentar coisas grandes. Aleluia, glória a Deus, coisas maravilhosas. Deus ele tem esse poder de tirar aquele que está embaixo e colocar para cima. Deus ele tem poder de restaurar a saúde. Aqueles que estão com a saúde abalada, Deus ele pode, aleluia, fazer um milagre nesta manhã e colocar de pé. Bendito seja o santo nome de Jesus. Você crê que Deus ele pode fazer um milagre na tua vida nesta manhã? Creia. Aleluia, glórias a Deus. Então a Bíblia diz que Salomão ele fez uma oração. E nessa oração, vou destacar aqui, que eu tenho pergunta, no capítulo 5 ele diz assim, no meio da sua oração, e todos, capítulo 5, versículo 3, e todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi, aleluia, que foi do 7º mês. Ainda não é essa, não é esse o texto. Está no capítulo 5, versículo 32. Isso diz assim: uma das orações de Salomão. Ele diz: assim também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, mas vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa. Então, ouve tu desde os céus o assento da tua habitação e faz conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo de Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Amém? E outras palavras, Salomão está dizendo: ó meu Deus, que todo o estrangeiro, sem acepção de pessoas, adentrar nesta casa, nesse santuário que eu fiz em dedicação a ti, se ele fizer uma oração, ó meu Deus, que o Senhor venha atender a oração do estrangeiro, não só a nossa oração, mas também a oração do estrangeiro. Então vemos que Deus ele abençoou Salomão. No capítulo 7, a Bíblia diz que, acabando Salomão de orar, Deus mandou fogo, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Deus aceitou, aleluia, o templo criado por Salomão, e apareceu pela segunda vez ao mesmo.
individual e coletiva. Se o povo se humilhar e orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos, aí o texto diz que Deus vai virar lá no céu e mandará a resposta. Ele diz: eu ouvirei dos céus. Aleluia, glória a Deus. Ele vai descer do céu e vai ouvir a minha e a tua oração. Se nós nos humilharmos, se nós orarmos e buscarmos a face de Deus e nos convertermos dos nossos pecados, Ele vai nos ouvir e vai sarar a nossa terra. Louvado seja o nome de Jesus. Então Salomão construiu o templo, ofertou ao Senhor e o Senhor o respondeu. O que é que tu tem ofertado ao Senhor? Aleluia. Será que o Senhor tem se agradado da tua oferta? Será que o Senhor tem achado graças em ti? Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado, Deus escuta. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Então, se há algo, que venha, algum obstáculo que venha te atrapalhar de ouvir a palavra do Senhor e aceitar no seu coração, é tempo de aceitá-lo, é tempo de se converter, é tempo de buscar a face do Senhor, se humilhar, ser dependente de Deus. Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai sarar as tuas feridas e você vai alcançar as misericórdias de Deus. Como diz o sábio profeta Jeremias, capítulo 3, se não me engano, 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa dos sermos consumidos. Aleluia, glória a Deus. Grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. É todo dia você pecando e todo dia Deus te alcançando com as suas misericórdias. Agora que você venha se arrepender e não pecar mais, e buscar a face do Senhor, e conhecer a verdade, e a verdade te libertar. Na manhã desse dia, aleluia, é momento de agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito e realizado. E faça como sabe Salomão. Peça a Deus sabedoria e Ele vai te dar nesta manhã. Nesta manhã Ele vai te dar livramento. Nesta manhã, aleluia, Deus é o Deus que supre a necessidade. Ele vai suprir a tua necessidade. Ele vai te dar livramento. Ó Senhor dos Exércitos, Pai da eternidade, conforta os corações nesta manhã. Abençoa o pai de família que vai buscar o alimento para a sua casa. A mãe de família, Senhor, aleluia, que virou chefe do lar. Alcança, meu Pai, com a tua misericórdia. Alcança, meu Pai, a tua igreja abençoada. Supre as necessidades. Vai lá onde nós não podemos ir. Faz o que nós não podemos fazer, meu Deus. Eu te peço, ó Pai. Cuida, meu Deus, de cada um desta manhã. Continua conosco, ó Pai. É a oração que te pedimos. Somos gratos a cada ouvinte da tua palavra que nos acompanhou até o momento. Aleluia. Se Deus nos permitir, sábado que vem estaremos aqui mais uma vez. Ó, meu Pai, querido Deus, Pai amado, Pai querido, Pai santo, Senhor eterno, Rei da glória. Nesse momento, ó Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e realizado. E te pedimos, Senhor, por essa comunidade. Te pedimos, Senhor, pelo amado ouvinte da tua palavra que está nos acompanhando, Senhor. Abençoa, meu Pai, cuida, meu Deus, dá o presente da tua parte, Senhor. Toca nos corações, Senhor, dá um abraço na alma, Senhor, do amado ouvinte da palavra de Deus. Abraça a alma e conforta nesta manhã, Senhor, levando cura, levando livramento, Senhor, levando saúde material, saúde espiritual. Ó, meu Deus, renovando a fé, renovando a esperança nesta manhã, meu Deus. Ó,
nesta manhã, te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um em nome de Jesus. Amém.